compartilhar um trecho da palavra. Vou rapidinho falar sobre isso aí. Eu creio que o Espírito de Deus, eu só não sabia que a irmã Laura ia falar. Eu conheço parte do testemunho dela, mas não sabia exatamente, e ela frisou sobre algo no final, e eu quero falar sobre isso. Romanos 8, 31, 39, diz assim, Romanos 8, 31, 39, eu vou ler para adiantar. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a morte ou a espada, né? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitas vezes ela usou um termo aqui, às vezes a gente fala, né? Usa de Deus como um supermercado. Isto é, você vai lá, compra o que quer, pega, leva para casa, só volta quando acaba, né? Eu creio que se alguém fizesse isso com você, você ia ficar muito magoado. Alguém só se procurasse por necessidade, você ia ficar chateado. E você acha que Deus não é diferente. A palavra de Deus, ela nos chama a atenção que nós precisamos ter um coração motivado à gratidão. Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus. Porque na verdade, se existe um povo privilegiado, é o povo de Deus. É o povo que entregou a sua vida para Jesus, é um povo que reconhece que Deus é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que o irmão Rubens citou, foi a declaração de Pedro. Este é um povo abençoado. E o texto que nós lemos aqui diz assim: aquele que nem seu próprio filho poupou, por amor a você, por amor a mim, a nós. Se ele não poupou o próprio filho por nós, por acaso, então também não nos dará todas as coisas, isto é, aquilo que nós necessitamos? Isto, eu vejo isso, irmãos, como um grande privilégio. Quando Deus olha para nós, Ele vê as nossas necessidades. Quando Deus olha para a humanidade, Ele vê a necessidade da humanidade. Aí alguém questiona, por que tem tanta gente que sofre? Deus não existe? Existe. Mas Deus vê a acessibilidade. Ele fala assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro. Por que existe gente cabeludo? Não existe barbeiro na face da terra? Por que existe gente barbuda? Não existe gilete no supermercado? A culpa é da fabricante da gilete? A culpa é do barbeiro? Estou usando um paralelo para você entender. Não há disponibilidade das pessoas em se posicionar e querer que alguma coisa seja feita. Deus não vai fazer nada na vida das pessoas se a pessoa não for acessível a Deus. Deus proporciona oportunidades, Deus proporciona portas, mas a palavra de Deus diz: se alguém ouvir e abrir, eu entro. Se a não abrir, eu não entro. É isso que ele está dizendo. Se não ouvir, não vai abrir. Pode ouvir e não abrir, né? Hoje os interfones, as câmaras de segurança, a pessoa olha, fulano, não quero receber, vou ficar quietinho em casa, né? A gente faz isso, né? Não vou receber. A escolha é nossa. Assim como você manda na tua casa, você manda na tua vida, e nem Deus vai superar esta autoridade tua, porque Ele respeita a liberdade que Ele deu para cada um de nós. Mas quando
Ele vê em nós essa acessibilidade, este coração voluntário, este coração aberto, ele manifesta o poder, ele muda a história. Ele muda a história. Eu creio que quem conheceu a irmã Laura há uns anos atrás, hoje pode perceber aquilo que Deus pode fazer. E Deus muda personalidade, Deus muda caráter, coisa impossível de ser mudado. Eu não sei se existe uma área profissional que mude caráter, a não ser chicote da polícia. E assim ainda é difícil. Tem gente que fica pior, Então, mas Deus faz isso quando nós damos liberdade, quando Deus vê essa acessibilidade no coração. Então, irmãos, quando Deus olhou para você, Ele viu essa acessibilidade, e já antes Ele te elegeu, Ele te escolheu. E o versículo 30 fala uma palavra muito questionada. Ele te predestinou. O que é predestinar? É escrever um destino antes. Mas segundo o teu coração, segundo a acessibilidade que Ele já conhecia que você iria dar. Porque Ele não determina. Deus não age de forma a colocar aquela forma para você e você tem que viver informado naquilo, esquadrejado dentro daquilo. Deus não faz isso. Ele nos deu a liberdade de escolha. Deus deu uma história para mim e Deus permite que eu escreva a minha história. Se eu escrever a minha história e quiser viver na minha história, Deus vai permitir. É a vontade permissiva de Deus. Mas se eu quiser deixar da minha história e viver a história de Deus, eu entro na vontade absoluta de Deus para mim. E aí que entra a glória de Deus, a manifestação de Deus, o mover de Deus. Aí que entra o sobrenatural de Deus na nossa vida. Este texto bíblico nos traz uma revelação poderosa, que ninguém jamais poderá furtar, roubar, arrancar de você. O que Deus te deu, a tua ligação com Ele, o teu vínculo com Ele, a tua aliança com Ele é irrevogável. E por isso Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A morte, a tribulação, a perseguição, a fome, a espada aqui é morte, perseguição até a morte. Nada vai nos separar. E a irmã Laura citou algo aqui interessante dentro desse contexto aqui. Eu tenho convicção que o mais gostoso de tudo, que eu nunca vou abandonar isso. Não é isso? Tem pessoas que usam Deus como um tobogã. Uma hora está de bem com Deus, uma hora está no fundo do poço. Uma hora está louvando, adorando, outra hora está clamando misericórdia, pedindo socorro. Está na lama. Mas quando nós vivemos este amor de Deus, quando nós temos um coração grato a Deus, não existe uma concepção naquele que experimentou a graça de Deus de dizer: eu posso abandonar. Não existe isso. Não existe essa concepção. Não passa na mente do homem que experimentou Cristo verdadeiramente um momento de achar um dia pode acontecer de eu desistir, de abandonar, deixar Deus. Não existe isso. É impossível isso. E aí nós vemos na palavra de Deus as questões do abandono da fé, da apostasia que Paulo mesmo prega. E qual a conclusão que nós chegamos? Uma falta de uma experiência viva, real e autêntica com Deus. Quem experimenta coisas boas tem dificuldade de adaptar-se com coisas ruins, Quem aprende a andar de carro, para acostumar a andar a pé de novo, é difícil. O cara vai na esquina comprar pão, ele tira o carro da garagem, Não é assim que acontece? Às vezes não, se eu chegar na padaria de carro, está de carro, às vezes é preguiça mesmo, porque não acostumou daquela forma. A vida com Deus é assim. E a palavra de Deus diz que Ele não poupou o seu próprio Filho. Ele vai recusar você, vai restringir você de alguma coisa que você realmente precisa e que você necessita para crescer nele, para ser um homem, uma mulher de Deus e abençoado por Deus. Jamais. E nós precisamos olhar para isso e agradecer a Deus por isso. Muitas vezes damos muita margem e abertura na nossa vida para murmuração, para reclamação.
Pedimos. Aí eu creio que isso acontece só comigo, não acontece com vocês. Aí quando Deus dá a benção, esquece de agradecer. Eu esqueci. Ô Senhor, obrigado, amém. Né? Mas pediu 1 ano, 2, 10, 20 anos. E eu fico pensando, qual seria a forma de gratidão de Abraão em relação ao seu filho Isaac? Quantos anos Abraão orou pelo seu filho, aguardando a promessa? Qual seria a forma de gratidão? Como será? A Bíblia não diz como que ele agradecia a Deus. Mas eu entendo que pelo relacionamento que ele tinha com Deus, pela afinidade que ele tinha com Deus, essa gratidão era constante, a todo tempo e a todo momento. Então nós concluímos que a cada dia, a cada momento da nossa vida, nós temos que ter um espírito grato ao Senhor. A palavra de Deus diz que Deus ama isso. Deus ama. Quem não gosta de gratidão? Quem não gosta de reconhecimento de gratidão? Todo mundo gosta. Deus também ama isso. Deus ama e Ele olha para nós e reconhece o nosso coração quando nós somos agradecidos a Ele. Agradecido por tudo que Ele é. Não só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. O Salmo 38 fala sobre isso. Devemos ser gratos a Deus pela fidelidade de Deus. Se existe alguém fiel, é Deus. Ele é fiel. A quem nós podemos realmente confiar, descansar e esperar nele colocar nele toda a nossa esperança. Nós vamos ter certeza disso, convicção disso. Quando nós vivemos isso, amados, a nossa mente é selada. A nossa mente é selada. Aí que entra essa convicção de jamais abandonar o Senhor, jamais deixar o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como que as coisas lá de fora, elas tentam agredir a nossa mente, ganhar a nossa mente. Como as pessoas vivem obcecadas, uma mente fixa. Tem pessoas que vivem numa direção errada e você mostra para ele: olha, não é assim, olha o que você está fazendo, vai levar nisso. Não, mas é assim. Uma mente cauterizada naquilo. O apóstolo Paulo fala de uma renovação de mente, de uma transformação de mente. Nós vamos deixar que esses conceitos humanos, esses conceitos carnais nossos, venham predominar na nossa mente e permitir que a glória de Deus inunde a nossa mente e venha trazer uma metanoia em nós, fazer uma metanoia, uma transformação mental em nós. As pessoas costumam dizer que aquele que serve a Deus, ele passou por uma lavagem cerebral. Lavagem cerebral não, lavagem cerebral quem faz é o inferno. O inferno faz uma lavagem cerebral tão forte na pessoa, que faz a pessoa consumir droga, que faz a pessoa ir ao suicídio, faz a pessoa se retalhar. Isso é lavagem cerebral. Mas Cristo não faz isso. Cristo não leva ninguém a suicídio. Antes, Ele morreu por cada um de nós, para nos dar vida e vida em abundância. Ele não cobra a vida da pessoa. Ele deu a vida para nós. Ele deu a vida para nós. Nós precisamos mudar essa concepção. E quando nós mudamos essa concepção nossa, gera em nós um coração grato a Deus. Porque só pode entender e perceber o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário quem já experimentou essa nova vida em Cristo. Do contrário, é apenas um relato, uma história, um acontecimento. Pode ter lido a Bíblia 50 vezes e conhecer a história de capa a capa, mas se essa história não tiver efeito na minha vida, é como um pirulito na gaveta. Ninguém sabe o gosto que tem. Mas quando ele é descascado e chupado, você pode realmente avaliar o sabor dele. Só avalie o sabor que tem Cristo, quem experimentou Cristo. E só tem um coração grato quem realmente experimentou Cristo. Isso é um grande desafio para nós, né? É um grande desafio para nós. Basta nós olharmos para nós e avaliarmos o nosso coração. É um coração de murmuração ou um coração de gratidão, né? Por que murmurar? Por que reclamar? Se Deus fez por nós mais do que nós merecemos. Mais do que nós merecemos. Que Deus possa abençoar a tua vida.
Que Deus possa sustentar de forma que tudo que você viver, passar, de lutas e dificuldades, seja um motivo de gratidão a Deus, porque elas são apenas no teu exterior. A tua mente estará selada em Cristo. E é isto que o versículo 35 que nós lemos, que Paulo diz, e retrata isso para nós: quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta que ele faz, é uma pergunta desafiadora. Ele está desafiando nós a questionarmos isso: quem vai me separar do amor de Cristo? Não existe nada que me separe do amor de Cristo. O amor de Cristo não se separa de mim, o meu amor também não pode se separar do amor de Cristo. É impossível Deus renegar aquilo que Ele fez pelo homem, e precisa ser impossível o meu posicionamento diante de Deus de ser renegado, de ser apostatado um dia a minha fé em Cristo. Mas eu só vou conseguir isso se eu aprender a viver esta vida de aliança com Deus, que me levará a uma vida de gratidão ao Senhor. E pessoas que vivem reclamando, né? Reclamam de tudo, reclamam da igreja, reclamam do pastor, reclamam do irmão, reclamam do tio, da sogra, né? Da sogra ainda tem até um pouco de razão, né? Mas reclamam de tudo. Estou brincando, tá? Tem sogra que são verdadeiros anjos, né? Elas já foram do céu. Isso é só para você rir um pouquinho, né? Só para você rir, desculpa a brincadeira. Que tem essa fama, né? Tem essa fama. Eu tenho uma sogra dentro de casa, né, que é minha esposa. Para mim ela é um anjo. Não sei por gênero, mas para mim é. Né? Mas, sendo para mim, tá bom. Tá de bom tamanho. Nós temos que ter um coração grato ao Senhor. Aprenda isso. Exercite isso. Você vai ver que sorrir vai exercitar muito mais a musculatura facial do que chorar. Pode ter certeza disso, é constatar isso. E Deus te criou para sorrir. E você vai sorrir experimentando o melhor de Deus e tendo um coração grato diante do Senhor. Amém? Curva sua cabeça. Quero orar por você.